Agora a gente vai para a parte do programa que mais interessa a todo mundo. Mas antes um comunicado aqui, ó, no ponto. Você acabou de ser promovido, Diego. É mesmo? Vou ganhar mais então? Não, não vai ganhar mais. Mas pensa pelo lado bom da vida. Você era zoado apenas pelos goianos. Agora pelos brasileiros e se tornou depois desse programa o xodó dos espanhóis. Zoação internacional. Que tá bravo, Diego, gente? Gente, fica difícil, né? Depois eu vou praticar o esporte e arrego, aí ela não sabe por quê. Mas que esse bullying aqui tá difícil, viu? Gente, mas bora ver o Diego passar vergonha mais uma vez? Roda aí. Tá em mim, Marcelo? Tá, né? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Diferente do tênis, no pádel o saque é por baixo e não por cima, viu, pessoal? É mesmo, é? Vamos lá. Fora. Errou! Boa. Já acabou, Jéssica? Fora também, pô. Pô, no ensaio eu tava melhor do que no... Ah! Ah! Ah, boa! Olha o saque do garoto, sente só. Fora! Parede de vidro faz o jogo continuar rodando, por isso que é tão ágil e tá me deixando tão cansado. Pô, meu parceiro tá... Viu? Ah. Ah. Mais ou menos. Caraca, bicho, nem vi. Vai ter programa hoje não, vai ter só jogando pádel e pronto, tá massa o negócio aqui. Aê! Aê! Ah, tamo vivo no jogo! Será? Nossa, o cara tá tentando descobrir a roda ali agora. Aí, tá vendo? Cheia de efeito. Ah! A gente comemora a gente comemora o erro deles. Ah! Era pra ser forte, mas pra baixo. Errou! Ah! 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 Cara, desafio você a jogar pedra. Tem que ter 2 corações, 4 pulmões, porque cansa pra caramba. Vergüenza. Sabe o que significa, Diego? Não sei. Vergonha. Vergonha minha por ter praticado pádel mais ou menos, ou sua por estar falando esse espanholzinho furado aí? Vergonha alheia, sabe o que significa Também em espanhol? Não, mas eu também só tô enrolando porque eu quero falar na verdade, Diego, de uma entrevista que eu fui fazer com um professor de Relações Internacionais da PUC Goiás, justamente sobre essa relação Brasil-Espanha e sobre a globalização do esporte. Tá vendo, né, Falei pessoal? bonito, né? É, você tá falando muito bonito porque a parte da zoação fica comigo, a parte séria fica com ela, viu? Difícil. Sempre. Roda aí. Como no programa de hoje a gente está falando muito sobre a relação entre os países, Brasil, Espanha, o nosso convidado também tinha que ter um quê multicultural. É o Giovanni Ocado, Giovanni da Itália, Ocado do Japão. Ele é mestre em Relações Internacionais pela UNB, também já foi assessor técnico da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e é professor da PUC Goiás. Seja muito bem-vindo ao Amor ao Esporte. Obrigado, Carla. É um prazer te entrevistar, Giovanni. Vamos começar pela relação Brasil e Espanha. A gente viu a matéria sobre pádel. Você acha que o esporte funciona também como integração entre os povos? Com certeza absoluta, Carla. Primeiro porque, normalmente, quando a gente fala da globalização, o que vai à frente são muito mais as dinâmicas relacionando as sociedades do que os estados, ou a política, ou a economia e assuntos afins. Então eu acho que as pessoas normalmente se identificam muito mais com personalidades esportivas do que com personalidades políticas. Então nesse caso, por exemplo, todo mundo tem como ídolo ou alguma idolatria com alguma figura esportiva. No caso da Espanha, muitos admiram o Alonso, aquele piloto de Fórmula 1, não é? Muitos admiram o Pau Gasol, aquele jogador de basquete, assim como também tem muita admiração pelos times de futebol espanhol, como é o caso do Real Madrid, o caso do Atlético de Madrid. Então eu acho que as relações, na verdade, entre o esporte, ou pelo menos as interações entre o esporte, acaba aproximando mais as sociedades indistintamente dos países. Né? É interessante porque a gente viu na matéria do Diego, ele entrevistou 3 espanhóis.
e eles disseram que se sentiam mais em casa quando construíram a quadra de pádel, que é um dos esportes mais comuns lá na Espanha. Tem esse elemento também cultural que o esporte consegue trazer, de identificação da sua nação, o patriotismo? Eu acho que todo o processo de imigração, normalmente, quando um imigrante vai para um outro país, ele procura em alguma medida preservar a própria cultura, né? E eu acredito que o pádel seja uma das expressões culturais, né? No caso espanhola, aqui no Brasil, e tem essa dimensão um pouco mais esportiva, né? Eu vi pela matéria que é o terceiro esporte mais praticado na Espanha, então me chamou bastante atenção, porque eu confesso que eu desconhecia. Eu não sabia o que era o pádel. Eu já joguei uma vez tênis, joguei squash e tal, mas pádel eu nunca tinha visto e me interessei bastante. Por exemplo, embora seja algo que os espanhóis tenham trazido para cá do ponto de vista cultural, ao mesmo tempo também gera aquela curiosidade por parte de nós brasileiros que talvez queremos praticar esse esporte, né? Gente, quando a gente fala em internacionalização, olha só como o mundo é pequeno, porque o Giovani fez mestrado lá em Brasília, na UNB, falou que já jogou tênis, e ele conhece aquele... Não é time não, né, Diego? Formosa Futebol Clube, não, Formosa Tênis Clube. Tênis Clube. Existe mesmo? Existe, não é lenda do Diego? Não, pelo contrário. Eu já estive no Formosa, inclusive eu cheguei a almoçar no restaurante desse clube aí, do Formosa Tênis Clube, salvo engano, né? Então ele de fato existe, né? Agora, se ele joga tênis, a gente tem que ver, né? Não, você vai ver que não, realmente isso a não. gente ainda precisa descobrir, né? Eu também acho que realmente não joga, mas voltando aqui para essa relação bilateral Brasil e Espanha, além do esporte, o que se pode destacar em relação a investimentos da Espanha para o Brasil? Eu tenho um dado aqui que eu vou achar. A Espanha é o segundo maior investidor no Brasil. E o Brasil também exporta muito para a Espanha? E quais produtos, quais bens? A relação comercial entre Brasil e Espanha ela é de certa forma positiva. A Espanha está entre os nossos 10 principais parceiros comerciais. A Espanha é o 7º destino para as exportações brasileiras no mundo. Agora, se a gente pegar, tirando, por exemplo, a União Europeia, se a gente tomar a União Europeia como um bloco, a União Europeia seria o terceiro parceiro e a Espanha faria parte desse bloco. Mas, retirando a Espanha da União Europeia, em termos de dados, meramente por questão de dados, a Espanha seria o 7º destino das exportações brasileiras e, no caso, o 6º maior importador entre todos os países do mundo de produtos brasileiros, né? Destacam normalmente para produtos como soja, né, commodities, esses bens mais primários que vão para a Espanha. Agora, falando de globalização com outros esportes, as pessoas sempre destacam o ponto positivo, essa integração, mas também, às vezes, tem um fator negativo. Eu digo assim, no futebol, os jogadores viraram mercadoria. Como que é essa relação, esse viés positivo e negativo na globalização do esporte? A globalização, de maneira geral, ela tende a aproximar mais as pessoas do ponto de vista esportivo, volto a frisar, do que do ponto de vista político, né? Então nós, brasileiros, talvez nos identificamos muito mais, por exemplo, com um time europeu de futebol do que com um político europeu que esteja em alta, seja o Macron, que venceu as eleições na França, ou seja, de repente, Angela Merkel e coisas do tipo. Então eu acho que a gente tem mais afinidade, muitas vezes, esportivas. No caso da Espanha, eu acho que é muito mais fácil você perguntar para um brasileiro quem é algum time de futebol da Espanha para quem ele torce, do que perguntar quem é o presidente da Espanha. Agora, curiosidade, você falou que jogou tênis, tem algum tenista que você admira, algum atleta espanhol também, só que o programa hoje, né, gira Brasil e Espanha? Olha, eu gosto muito do Fernando Alonso, que é piloto de Fórmula 1, acho que os que eu citei no início são exatamente aqueles que eu tenho maior conhecimento, né? Eu vejo o Paul Gasol também, um atleta fantástico, bastante completo, Nadal no tênis, né, como já foi mencionado na reportagem. Eu acho que são talvez assim os principais, mas talvez não atletas em si. Às vezes a gente tem que tomar a equipe também como um todo, porque, por exemplo, a equipe da Espanha de basquete é um time fantástico, né, que eu vejo assim jogando, e também eu adoro futebol, né, então, por exemplo, gosto de assistir qualquer jogo que tenha do Campeonato Espanhol, porque eu acho que é um jogo bonito, assim, né, de se ver e tal. Assisto muito jogo do Barcelona, muito do Real Madrid, né, mas gosto muito do time do Atlético de Madrid, por exemplo, um time que me encanta também jogando. Então, eu acho que são essas afinidades e essas questões que a gente acaba relacionando mais com a Espanha, né, nesse sentido. A gente começou a entrevista falando que o nosso convidado tinha esse quê multicultural, porque tem ascendência italiana, japonesa, mas ele nasceu no interior de São Paulo. Me conta quem é o time lá da sua cidade. O time da minha cidade chama Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino, ele foi um time que já foi bastante caracterizado na década de 90 pela famosa final caipira que fez contra o Bragantino, né? E a época revelou dois grandes treinadores brasileiros, né? Nelsinho Batista, que à época estava no comando do Novo Horizontino, e o Vanderlei Luxemburgo, que estava à época ao comando do Bragantino, né? Então,
tem esse aspecto bastante forte de identificação. A minha cidade, por exemplo, que é uma cidade pequena, de 36 mil habitantes mais ou menos, ela acabou ficando caracterizada exatamente por causa do esporte. Não, também pela educação, vale a pena ressaltar que em termos assim, de educação é um dos melhores do país, no índice do, não sei se é do IDEB, agora me fugiu qual é o índice, mas também pela questão esportiva, né? Graças ao futebol e no caso ao Grêmio Novo Horizontino, é que ela acaba, por onde eu vou, em termos nacionais, até muitas vezes para fora do Brasil, quando a gente menciona Novo Horizontino, às vezes alguém tem alguma noção do que é. Eu já ia encerrar, mas você falou assim, fora do Brasil? Pra onde você já foi, a curiosidade? Porque eu só fui pro Paraguai, tá, Diego? Não vale zoar, mas assim, o máximo que eu fui foi pra Cidade del Leste. Não conheci ainda a Europa, mas já conheci, por exemplo, já estive na Índia, já estive no Catar, Colômbia, Panamá, Argentina, alguns destinos. Aí também não fui para os Estados Unidos ainda. Então, tem muito chão pela frente, a gente do Amor ao Esporte também, com certeza. O Diego tá passando um papelzinho ali, só que eu não consegui enxergar, gente. Mas, enfim, já sei o que ele queria dizer, para eu chamar o comercial. Mas muito obrigada mais uma vez pela sua presença, porque além de falar de esporte, fala também muito bem de relações internacionais. Obrigada, tá, Giovani? Obrigado, cara. Prazer estar aqui com vocês, tá? Então agora a gente vai para o intervalo, viu, gente? Tchau, tchau.